Não, que horas tá no papel? Ah. A visão, Aí, Barros. Tá no veja, Opa, veja, por olha favor. aí. Opa. Olha aí. Aí. É bom. Tudo bem? Aí. Valeu pelo Tudo convite. bom? Aí. Seja Beleza? bem-vindo. Williams, né? Isso. Bem-vindo. Valeu. Prazer. É nóis, Teu mano. lugar, sua água. Obrigado, Ah, obrigado. Fica à vontade aí. cara. Aí. Pessoal, estamos começando mais um episódio do nosso Embrulha Sem Roteiro. Nós estamos no YouTube, no canal Embrulha Sem Roteiro. Temos também o canal de cortes do Embrulha Sem Roteiro. Estamos no Facebook, no Instagram, no TikTok. E para você que ainda não conhece os nossos rostinhos aqui, a gente também tem um outro canal, que é um canal de sketches de humor, que é o Embrulha pra Viagem, onde nós estamos prestes a atingir 1 milhão de inscritos. Então nós contamos com a sua ajuda. Você que assiste, mas não se inscreve, não faça isso, cara. A gente precisa de você. Compartilha no grupo da família, fala, pô, se inscreve lá, dá essa moral. Esse aqui também é um pouquinho mais jovem, tá pra chegar em 100 mil inscritos também, então dá essa força, segue no Instagram, no TikTok. E Marcelo Larran fala de onde nós estamos falando. Nós estamos falando de Peruíbe. Mentira! Não tem nada a ver com Peruíbe. Nós estamos nos estúdios da Clepme, que é a nossa parceiraça, e que não só cede o espaço aqui para a gente fazer o nosso trabalho, como também recebe novos podcasts. Então, se você tem um podcast bacana, vem conversar com eles. Tem aí o endereço da Clepme, né? Tá aí no seu dedinho aqui, ó. Tá aqui, ó, no meu Tá dedinho. Ó. E aí você vai lá, fala com eles e entende se tem jogo aí, porque eles têm vários estúdios aqui, é um lugar muito incrível. E é isso. E no papo de hoje nós estamos aqui com Iberê Carvalho. Ele é cineasta, produtor, roteirista e veio falar com a gente aqui sobre o longa O Homem Cordial. Bem-vindo. Bater um papo de cinema, o cara... Valeu. Que bom. Eu que agradeço o convite, uma honra. Pô, Tava dando uma olhada no canal de vocês, a galera que vocês já trouxeram aqui, pô, sentar nessa cadeira aqui não é pra qualquer um, não. É Pô, bacana, que legal, né, cara? né? A gente acabou conseguindo uma respeitabilidade num papo que é super informal. Aham, Mas a gente foi assisti. trazendo amigos, pessoas que a gente conhece, de repente a coisa foi tomando uma proporção super bacana, né? Eu vi tava vendo do Fala Bela, ele já chega falando de filosofia e Não, tal. cara, Mó é barato. impressionante, né? Ele já chega e a gente fica ali assistindo a aula. Ô, Iberê, claro que a gente vai falar do Homem Cordial, do último Cine Drive-In, mas eu descobri recentemente que você dirigiu um documentário que eu adoro, que é da Maria Lenk. Ah, sim. Cara, vocês sabem quem que foi a Maria Lenk, cara? Sabe? Não. Maria Lenk foi, me corrija se eu estiver errado, ela foi uma nadadora da década de 30 aqui de eu São vi Paulo, coisa sobre isso. pioneira em diversos... Acho que ela foi a primeira mulher sul-americana a disputar uma Olimpíada, né? Primeira mulher da América do Sul a disputar uma Olimpíada, primeira mulher do mundo a nadar um nado borboleta numa competição oficial. Ela introduziu o nado borboleta na Foi. Olimpíada. Foi na Olimpíada de Isso. Berlim, em 36. E ela era campeã da Travessia de São Paulo a nado, que tinha essa competição era no Rio Tietê. Olha, Ela era grande campeã da Travessia de São Paulo a nado, que percorria boa parte do Rio Tietê. E sabe quem era o campeão no masculino? quem? O João Avelange, o ex-presidente da FIFA. Caraca! Ele era nadador, Ele tá no documentário, inclusive, ele dá um depoimento sobre ela, que eles eram muito amigos dessa época. Cara, desculpa, e eles começavam de onde e Cara, até onde? da travessia eu não sei exatamente onde é, mas era um percurso longo, era assim uns 20 quilômetros. E o Rio Limpo? Não, você Enfim. sabe que... Se eu não me engano, posso estar Sabe enganado. onde é o alguém Clube tá assistindo. Espéria, certo? Sim, É isso onde ali. hoje é o Parque Tietê, que Tinha o antes era Espéria e o Clube Tietê, né? Eles Clube competiam Tietê entre eles. ficou tão ruim assim que eles ficaram devendo tanto IPTU, que aí a prefeitura, eles tiveram que fechar. e Aí colocaram o nome Espéria, pra Não. esperar pagar o IPTU. Isso. Gente, o piadas- canal de humor não é isso aqui, tá? O nosso Você canal que de vai se sketches também inscrever não lá. tem esse tipo de humor, por favor. Não, agora é sério, era um de cada lado do Canal rio. Espera aí que a gente vai Né? pagar. E aí o tradicional deles era o remo. Porque o rio chegava até a beira dos clubes ali. Eu fui lá atrás de Isso. fotos e tal, porque agora eles aterraram, né, e fizeram a marginal ali em volta, mas o rio Chegava era até a largo. beira, isso mesmo, era como se fosse uma represinha assim. Cara, né? no documentário tem várias imagens, assim, deles da competição mesmo, assim. O rio era bonito, cheio de gente em volta, famílias em volta. Então, era muito fazendo- forte o remo. Fazendo... Sabe quem competiu remo pelo Tietê? O Fulvio Stefanini. É que o Léo me falou, quando ele veio aqui a gente não falou, mas tipo, pra você Caraca. ver. Então, ou seja, foi até a década de 40, 50, acho que rolou. E a travessia de São Paulo a nado, ela foi interrompida porque o João Avelange pegou tifo numa competição. Aí eles falaram, a água não tá Desculpa, mais... ele pegou o quê? Tifo. Que Uma que é doença. Uma doença que pega pela poluição ali Tipo, da água. contaminação. É, Caramba. isso. Aí ali já... Foi, Agora- aí pararam com a competição no Rio Tietê. Ali já não teve mais. Agora, por exemplo, lá na USP tem umas raias ainda, não tem isso?
Ali na USP, não tem umas raias que os caras fazem remo? Uhum. Não sei. Tem sim. A USP é o lugar que rola remo. Mas lá é limpinho ainda, né? Porque na verdade É não uma pega parte o do Rio Rio? Tietê. É do Rio Tietê? Não, acho que ali mas é do lado do Rio É Tietê. do lado, ó, o Felipe corre lá. Mas é não- separado, né? Não. Mas é- não tem o Rio Tietê não passa ali. Não, até ali. porque ali já é Pinheiros, né? Mas não. É próximo, mas não é o mesmo, né, filho? Não tem nada a ver, né, cara? Não é. É, eu não conheço. Não, sim, mas ali a água não é potável. Eu nem sei se Não, pode. mas mas dá não pro deve cara ser remar. poluidaço. Se o né? cara Porque cair. remo ainda dá, né, pra encarar uma natação é que não dá pra você enfiar. Ah, cara, assim, né? Se você cai, deve molhar uns respingos ali e tal. Agora, Enfim. a Maria Lenk foi realmente ela uma pioneira em muita coisa. Assim, ela fez Muita sim. coisa. Ela, inclusive, ela e o Ademar Ferreira da Silva são os únicos que têm a Ordem do Mérito Olímpico, que é uma premiação que o COI dá pelo conjunto da obra, assim. São os únicos brasileiros que tenham. Sério, os únicos? Cara, e fazendo documentário, porque eu comecei a filmar a Maria Lenk em 2004, ela ainda estava viva. E aí ela morreu em 92, tentando bater o recorde de 800 metros para acima de 90. Agora, quem inventou essa prova é um assassino, né? 800 metros acima de 90 anos. Ela estava tentando Caramba, bater e esse ela recorde. tava- Ela estava nadando, ela morreu nadando na piscina do Flamengo. Caramba! Quer dizer, ela teve um aneurisma Sim. nadando, aí foi tirada, levada para o hospital e morreu a caminho do hospital. Mas Mas ela morreu tentando bater um recorde. bater o assim. recorde. Falando Era nisso, incrível. você assistiu agora esse filme que tá concorrendo ao Oscar, o Niad? Vi, eu assisti. Cara, me lembra eu muito assisti, essa, lembra muito. essa perseverança Aham. dela, É. assim, né? É muito É. legal. Cara, que É legal. bem legal. Bom, que legal que a gente falou um pouco dela, porque hoje a gente não sabe que dia tá indo ao ar, mas hoje que a gente gravou é 8 de março, né? Dia Internacional da Mulher. Então, muito legal falar É, da Maria verdade. Lenk, que é... Foi uma pioneira, foi a Exatamente. primeira mulher a presidir um curso de educação física no Brasil. Primeira mulher a dirigir um departamento dentro de uma universidade, na verdade. Que era a universidade lá do Rio, que ela era do departamento de educação física. pioneira Primeira em muitas mulher a escrever um coisas. livro sobre esporte no Brasil. Primeira mulher um monte de coisa, cara. Ela participou, ela foi ouvida lá na Câmara dos Deputados na época que estavam falando do sufrágio universal, que as mulheres ainda não votavam. Então ela era descendente de alemães, então ela veio já com outra referência, né? Porque na Europa as mulheres já praticavam esportes, mas quando ela chegou aqui, ela saiu em todos os jornais quando ela engravidou. Porque falaram assim, ó, a Maria Lenk engravidou, como assim? Porque era uma grande nadadora, como é que uma atleta pode engravidar? Porque achavam que atletas não podiam engravidar, porque o corpo não conseguiria Olha Ô, aí, engravidar. meu. Era uma loucura. E não faz tanto tempo assim. Né? Não. Não faz tanto tempo assim. É um baita documentário. Desculpa, Maria Lenk, a essência... Do espírito olímpico. Isso. E a gente Onde consegue tem? ver aonde? Então, ele tá super liberado, tá no YouTube. Tá Hoje no em dia ele YouTube? tá liberado. Ele foi exibido, na época, foi exibido nos canais ESPN Brasil. Legal. Foi Vira e feito em mexe, passa parceria. uns trechos dele em canais de esportes, não passa? Passa Eu vejo. direto. eu Já vejo. passou na Não, Record, ainda. já passou em alguns Isso, lugares. é Foi muito legal fazer esse trabalho com Mas essa você imagem. falou uma coisa, acho que deu uma confusão de data. Ela morreu em que ano? 92. E aí depois eu filmei de novo, porque eu comecei a filmar junto com um parceiro que tinha esse projeto, e aí a gente filmou Não, peraí. Ela morreu em 2012? Não, peraí. 2012. Isso. 2012. Eu fiz confusão aqui. Isso, foi essa 2012. confusão que você Isso, falou na hora. Eu filmei com ela em 2004 Isso. e ela morreu em 2012. É. E eu finalizei o filme... Não, mas aí tudo Não, bem. cara, eu acho que ela morreu em 2007 e eu finalizei o filme em 2012. Agora eu tô me Pode confundindo. ser. Ela Eu morreu sou nos anos péssimo de dados. 2000. Eu lembro Não, que eu não, já... porque você falou em 2004, ela estava viva ainda e ela E morreu em faleceu 92. Tanto é que eu me viajei. lembro- É isso que eu queria Não, eu corrigir sou- contigo. Ó, me Eu me corrija se eu confundo estiver na data. errado. Quando ela morreu, o Brasil já tinha sido escolhido para ser sede das Olimpíadas e aí fizeram o complexo aquático. Isso. Complexo aquático Maria Lenk. É. Ah, que legal, hein? verdade. É Parque, isso Parque mesmo. Aquático Maria Lenk. Isso, é. Eu até filmei, a gente filmou lá, a gente Filmou levou lá. o sobrinho dela pra nadar lá no Que Parque legal. Aquático, né? Pô, mas você era bem novinho quando você começou a fazer esse documentário? Cara, eu tô com 47. Pô, Então, em É um menino. 2004 eu tava com 28 já. 20. Nossa. mas já. foi o seu primeiro documentário. O meu Ou não? primeiro filme de todos foi um documentário que eu fiz ainda na faculdade. Porque o documentário, ele é muito difícil de fazer. É uma arte, cara, é um trabalho muito difícil de fazer. Até hoje eu admiro muito quem sabe fazer bem documentário. Não é, eu me especializei mais em ficção. Mas quando você está na faculdade, o documentário, ele, de certa forma, é uma porta de entrada, porque é mais barato para fazer, com uma equipe menor, você escolhe um tema e você se joga e vai e vê o que você consegue tirar, né? Então, eu fiz um primeiro documentário chamado Cela de Aula. O Cela de Aula, porque eu estava indo para a faculdade, aí eu escutei na rádio, na CBN na época, eu acho, falando que 97% dos estudantes do
da escola que existia dentro da Papuda, Presídio de Segurança Máxima de Brasília, 97% tinha passado no vestibular para direito. Quer dizer, eram poucos, mas representavam 97% dos alunos que estavam lá. Eu falei, nossa, é o melhor índice do que muito cursinho, do que muita escola, do que tudo. Caralho. Falei, vou lá, quero descobrir isso aí. Aí eu fiz um documentário chamado Cela de Aula. Bem ingênuo, não sabia, não entendia nada ainda, Isso foi em 2000. Mas a E- ideia é ótima. A ideia é Muito O ótima. legal. argumento é ótimo. Aí entrou em alguns festivais e tal, foi interessante, assim. Entrevistei os caras que estavam tava na queriam estudar faculdade? direito para se defender, né? Para sair de lá. Lógico, não, e é exatamente por causa disso, né? Porque a necessidade ali de você conseguir se defender é muito grande, Exato, né, cara? conhecer seus direitos, Entender conhecer de as lei, leis, né, cara? entender de lei. Exatamente. Ficar na mão dos promotores e não entender nada. E assim, o documentário tem uma coisa, né? Você falou, e realmente, né? Por mais que seja um tiro no escuro, mas não é, quando você grava alguma coisa, que você filma, né? Um roteiro de ficção pronto, você já sabe aonde a história começa e onde a história acaba. Agora, no documentário, você não tem a mínima ideia E o do bom que vai documentário é acontecer. aquele que você está aberto a mudar no meio do caminho e falar, opa, isso é mais interessante do que eu tinha me proposto aqui que inicialmente. Porque não tem roteiro mesmo. Ou você tem Não, às um vezes roteiro. tem, às vezes tem roteiro. Muito documentário tem muito documentarista trabalha com roteiro bem Um definido. fio condutor mas é- um fio condutor, já sabe mais ou menos onde quer chegar. Mas Tem que estar aberto a perceber que a história pode ir para outro lado. Surge não, um o personagem. Tiros e Columbine, não é o Tiros e Columbine que ele teve que mudar um pouco, que ele queria ver a quantidade de lugares que tinham armamento e tal, e aí ele foi percebendo que lugares com menos também tinham violência, aí foi mudando a trajetória do Ele vai pro documentário. Canadá. Tanto é que é muito Isso, comum quando você vai ver, pro Canadá. depois que o documentário foi feito, falar que algum personagem que teve um depoimento interessante falou, cara, não entrou nada do depoimento daquela pessoa porque a gente foi para um outro lado, né? Eu fiz um documentário recentemente, um longa documental, inclusive, na verdade, meu último trabalho que eu lancei, porque o Homem Cordial foi feito antes. Ah, é? É um documentário chamado Palco de Luta, que é sobre a uberização do trabalho, né? Sobre a precarização do trabalho a partir dos aplicativos e tal, a falta dos direitos e tal, e que foi bancado pelo Sindicato dos Bancários lá de Brasília, que é um sindicato grande de Brasília. Aí esse documentário foi bancado por eles. Aí até estreou no Festival do Rio, passou no Festival do Rio e tal. Então, assim, às vezes eu me aventuro a fazer um documentário, mas a minha onda é ficção. Você tem. É legal que você se interessa sempre por temáticas muito atuais, assim, né? Tipo, essa. Como é que era? Cela de aula, né? Aham. Isso nunca deixou de ser atual, é até contemporâneo, né? A minha formação cara, inicial é mas o- sociologia, né? Ah, você não é formado em cinema. Não. Que Eu sou legal. formado em sociologia e jornalismo. E como que você caiu Cara. pro cinema? Que eu sempre quis fazer. Aí você vai se juntar. Eu conheci umas pessoas que estavam fazendo, aí fui fazer produção. Meu primeiro filme que eu trabalhei como assistente de platô, né? O platô é o cara que cuida Sim. do ambiente de filmagem ali, do set. Aí eu fui como assistente de platô num filme chamado As Vidas de Maria, do Renato Barbieri, um longa. Mas a equipe era gigante, 100 e tantas pessoas, 4 câmeras, não sei o quê. Aí ali me apaixonei e falei, é isso que eu quero fazer. Você é de Brasília. Sou de Brasília. Você fez sociologia lá, na jornalismo UNB. lá. Aí depois você veio aqui para São Paulo. Ou faz Tem 2 pouco? anos que eu tô aqui. Ah, é? Tem 2 anos Olha que eu aí, tô eu aqui. achei que você... Eu filmei o Homem Cordial aqui em 2018. O Homem Cordial a gente filmou todinho em São Paulo. Com o Paulo E- Nicolas. Com o Paulo Micos, Taíde, o Thales Cabral, uma galera. Thales Cabral é meu Theo amigão. Werneck. Ah, é? Hoje é aniversário dele. sabe- hoje é aniversário do Thales, é verdade. Vai ter uma Isso. festa, fantasia. Fantasia, você vai? Né? Eu não vou poder, vou estar com meu filho. Ah, eu vou. Vocês vão Ah. minha fantasia, tá aí. Fantasia de cinema, né? É Você vai isso de quê? mesmo. É, né? Já vai ter rolado. Eu vou de... Ele até pegou o nosso sangue que a gente Eu usa. vou pra de... ele. Não, o sangue é pra Ana Maria. Você vai de vampiro. O sangue é da Maria. Ai. Não, eu vou de faroeste. Mas falando em amigo em comum, um amigo em comum mandou um abração pra vocês, o Giovanni Venturini. O Giovanni. Claro, Nossa, Giovanni. Nossa. Pô. O Giovanni fez a primeira cena dele comigo. Fala pra ele. Ah, é? Na vida? O Giovanni foi. O A quê? gente tá com um projeto junto. Ele né? trabalhava Estamos na TAM, daí ele ia largar da TAM. Ele não trabalhava na TAM, ele trabalhava na sei, TAM. Era uma trabalhava. coisa assim. Daí a gente fez lá esqueci o nome, chamava uma coisa do Imperador. Era uma série da cultura. Era na cultura. Eu Lembra o não nome vou aí? lembrar o nome, mas O eu tô... Imperador. A Tata Werneck não fazia essa série? Não lembro, mas eu fiz umas 3 cenas com ele ali, com o Giovanni. A gente tá com um projeto junto aí, bem animados. Estamos Que legal, meu. O Mauro Chames também fez o Homem Cordial. Ele é Mauro nosso amigo Chames, também. Theo Werneck. Theo Werneck. Theo Werneck, o Tem Mauro. Tem também a Dandara de Moraes, lá de Recife. Isso. E antes... Desculpa, a Tamires Ohana. Tamires Ohana.
E antes Tamires Ohana é de Cubatão. É, exatamente. Ó, o cara conhece tudo. Conhece a Tamires? Mas antes desse longa, você também fez outro, né? Foi meu- Drive... O último Cine O Drive. último Cine Drive-In. Cine Drive. Ele tem um paralelo com o Cinema Paradiso? Total. É a nossa Não, porque principal referência. Quando eu li, assim, né? Fui pesquisar um pouco. Daí eu falei, cara... É, total. O Cinema Paradiso brasileiro é uma coisa assim... Então, a Folha de São Paulo deu essa manchete aí, eu fiquei é? felizão. Ué, tô ficando inteligente. Foi quando você... Já pode ser Mas, crítico, porra, mano. Cinema Paradiso é um dos filmes mais bonitos da história do cinema. Ah, é. Não com é, certeza. cara? E É foi, muito foi uma homenagem. Na verdade, o último Cine Drive-In foi o meu primeiro longa, né? E eu tinha feito já vários curtas, e aí é um rito de passagem, né, pro realizador. Falar assim, agora fazer um longa, né? É mais caro, é mais tempo, é mais difícil. Todos os de- sentidos, né? É você realmente entrar no mercado, assim, porque o curta, infelizmente, não tem tanto mercado comercial para ele, né? Assim, para licenciamento, isso. para venda, para, enfim, salas de cinema. E aí, eu tinha um projeto que era um filme para falar de uma relação de pai e filho. E essa história se passava num bar, numa cidade do interior. O pai era dono de um bar, o filho chegava na cidade, o filho já adulto chegava na cidade e reencontrava o pai que ele não falava há muito tempo. Essa era a premissa, e eles iam reconstruir essa relação. Aí um dia, cara, um amigo meu me liga e fala assim, Iberê, tá passando Death Proof, aquele filme do Tarantino, que é num carro, Sim. que o Kurt Russell mata um monte de gente no carro e as protagonistas são dublês, né? Ele pegou as dublês e fez um filme com elas, protagonizando. Ele falou, vai passar esse filme no drive-in. Esse filme é, pô, vendo no drive-in, todo mundo anda de carro, vamos ver esse filme no Lá em drive-in. Brasília tem drive-in, né? Tem, mas eu ia quando era criança, mas eu não sabia que ele tava funcionando. Ah. Caralho. Aí eu falei, porra, tá funcionando o drive-in? Ele falou, tá, vamos lá. Eu falei, bora. Aí a gente foi lá, né? Um rolê um pouco inusitado, né? Porque no drive-in, dois brothers no drive-in. Porque... Geralmente quem vai no drive-in é pra se pegar. Casal. Mas nesse Pra caso, a pintar gente um foi... clima ali era um pulo. Mas a gente foi pra ver o filme, no caso. Aí, cara, eu tava lá vendo o filme, de repente deu estalo, assim. Pá. Falei, o filme se passa aqui. O pai é dono do cinema e o garoto vai voltar pra cá e vai encontrar o pai no cinema e tal. Aí a história começou. Que legal. E aí o último Cine Drive-In é a história de um... Porque tem um paralelo com o Cinema Paradiso, porque tem essa ameaça do cinema que vai fechar, tudo isso. Mas a história do último Cine Drive-In é a história de um filho, que a mãe está doente, ele se vê obrigado a procurar a ajuda do pai, e o pai é dono do último Cinema Drive-In em funcionamento do Brasil. E o pai está tentando salvar o cinema. Né? O Drive-In também está doente, porque é o último, está ameaçado de fechar, estão querendo a especulação imobiliária, está querendo usar o espaço para fazer um estacionamento e tal, não sei o quê. E aí os dois estão nesse paralelo, né? O filho querendo salvar a mãe e o pai querendo salvar o Drive-In. E aí nessa luta comum aí, eles se reencontram e se reconstroem a relação deles que estava já abandonada. E aí foi um barato, assim, foi um filme que me proporcionou muita conquista mesmo, assim. Pô, é um filme... É com o Otton Bastos, né? O Otton Bastos Não, faz o dono do drive-in. Foi o seu primeiro Almeida. trabalho que eu vi. É muito legal esse filme. E tem onde... É legal porque às vezes as pessoas não sabem, você falar onde elas podem ver, se tá em algum streaming. Então, essa é uma questão, inclusive aproveitando aqui, mandando uma mensagem para nossa distribuidora, parceiraça, que é a Vitrine Filmes, fez um belíssimo trabalho, colocou a gente na época, mais de 70 salas no Brasil inteiro. Meu primeiro longa foi um número considerável. E a gente foi para Netflix, para o mundo todo, ficou em 190 países, mas agora, neste momento, a gente está justamente nesse ato em lugar nenhum. Ah, não, Então, não está na Netflix? Não está mais, Eu ia saiu. assistir na Netflix, eu falei, pô, chega Saiu em casa. tem menos de 6 meses. E vence o contrato, né? E aí tem que ver se renova com eles, ou com outro com lugar, outra. ou com outro stream. Mas a gente está justamente, nesse momento eu não consigo te responder essa pergunta. Ah, não, tudo Quando bem. for ao ar, quem sabe a gente bota nos comentários ali. Ah, Não, mas é aí mesmo. quando a gente passar depois as suas redes, com certeza, aí você vai dar um toque, a Isso. pessoa começa a acompanhar. É. Porque eu vi pela Netflix também. Pode crer. Olha Vence, só. né, o contrato. E às vezes tem uns que tem em várias plataformas, né? Tem filme. Tem, se você não negociar a exclusividade. Porque Cara, o Breaking licenciamento Bad é hoje em dia você acha em umas... É uma Todas as batalha. plataformas do Breaking Bad. Gente, mas agora uma coisa louca. O Netflix tem aquela coisa das estrelas, né? Tem 3 estrelas, De avaliação. 5 estrelas. Aham. Olha, eu fui, esses dias eu passei lá, Breaking Bad, com tipo 2,5 Como estrelas. assim? Ou 3 estrelas. Eu falei assim, gente, Como Mas acho que é uma tá avaliação variando? de público. É do público, Mas eu falei, como assim? Não, é porque é muito foda, mas Mas será que não posso falar? Talvez tenha agora é vence- geracional. Talvez eles vão mudando. Vence o prazo de avaliação. Tipo, agora quem avalia são as pessoas que viram nos últimos 4 meses. Então eu não sei se as pessoas que amaram a série como a gente já avaliaram lá atrás, se é que avaliaram.
Não Que sei, eu mas fico eu aqui sei. pedindo pra você Mas se é inscrever. um negócio de e louco. esqueço de Você avaliar. sabe que eu falei assim, não, deixa eu ver. Passou assim. Essa. Pô! Mas a Por isso que a Netflix- gente não pode ir pela avaliação mais, nem pela avaliação. Você tem que ir pela sinopse. Falar, mano, isso daqui Não, assim como os mais vistos, isso também tem a ver com outra, né? outra E a natureza. Netflix tem um catálogo muito grande, né? Muito. Uma oferta muito grande. Então, às vezes, você se sente um pouco perdido ali. Tem que ir buscando, Nossa, encontrar. Não, tanto é que eu seguia uma página que ele dava dicas de filmes que ficam escondidos nos catálogos de streaming. Aham. E realmente, o HD da Netflix é muito grande. Muito. Acho que, tipo, sei lá, Star Plus e até a Max, eles são um pouco mais reduzidos. É impressionante como a Netflix abrange muito, é um Então catálogo muito começa a ser como a gente fazia antes, né? Nas locadoras, né? Eu tinha o hábito de ir pra locadora Nossa, eu também. e ficar lendo sinopse por sinopse do Da vídeo. Passava horas E eu pra gostava escolher, de né? ver um que não tinha nada a ver, não sei o que, daí você falava, vou ver esse daqui. Às vezes não dava muita sorte, mas passava horas. Talvez o Netflix agora a gente tem que começar a fazer Não, isso. agora a né? gente tem um Porque- lugar que é um estresse de... É tanta dica, é tanta Então, gente indicando. É isso que eu ia Aí falar. você entra no Instagram, você Tem tanta 5 coisa filmes que boa. você fala, meu Deus, no fim você É. fica Como o nosso estressado. alcance ampliou, né? Tem tanta coisa boa do mundo todo que eu nem consigo, raramente eu consigo parar pra. Só se for algo muito específico, se você comentar um documentário e tal, porque eu fico. Nossa, as pessoas ficam. Você viu a série e tal? Eu fico, ai, preciso ver Não, essa eu vou série. te falar, se tem horas que eu tenho vontade de maratonar nossos convidados, com tanta dica que dão, É. eu falo assim, eu vou ficar anotando, porque Ficar anotando. é isso, você tá falando de um negócio que eu quero ver do teu filme, que eu preciso depois lembrar É verdade. disso. O Homem Cordial dá pra ver. O Homem Cordial Aonde tá no tá? Telecine. Tá no Telecine, Telecine. legal. Telecine. E o Homem Cordial, ele esteve no cinema há pouquíssimo tempo, né? A gente foi lançado em maio de 2023. 2023. Mas- Foi bem legal, assim, teve uma repercussão bem bacana de público, de crítica, Muito. foi... E agora, mas o Homem Cordial foi um negócio muito maluco, que eu vi, eu não desejo isso pra nenhum realizador. Eu filmei em 2018, Ai, Já vi tudo. pré-pandemia. Entrou a Pré-pandemia. pandemia na hora da estreia. pré-pandemia e pré-governo Bolsonaro, né, pra ser Ah, é mais verdade. claro, assim, porque a Cine ficou paralisada completamente. É. A gente tinha ganho um edital para lançamento, né, que tem umas linhas de financiamento que dão dinheiro, emprestam dinheiro, na verdade, porque você tem que devolver parte dele, financiam o lançamento do filme. A gente tinha ganho esse edital em 2019, esse dinheiro foi sair em 2023, ou seja, já Governo no Lula. já. governo Lula. Então ficou 4 anos parada, assim. Ah, eu achei e que fora vocês isso, teve tinham a pandemia demorado. que tirou todo mundo da sala de cinema. Mas eu achei que vocês tinham demorado por causa da pandemia. Foi os dois. A pandemia marcou bastante. Sim, Mas mas sem mesmo se dinheiro, não tivesse pandemia... Se não ia tivesse ter uma- pandemia, se não tinha dinheiro para lançar, você não consegue lançar. Caramba. Custa lançar, né? Porque você tem que fazer toda a promoção, chegar na sala, senão você não consegue. E, Isso, inclusive, uma coisa que eu ia falar aqui, você está falando, né, a gente está brincando com o Cinema Paradiso, né, com o seu longa, né, do Drive. Cara, a pandemia tirou muita gente da sala de cinema E muita reviveu gente os drive-ins. e reviveu os... mesmo, né? Alguns verdade. foram criados nos estacionamentos de shopping. Cara, aqui em teve São Paulo tinha um stand-up em monte. drive-in, sabia? É. Teve uma galera, teve um Sim. Rabin falando que quando a galera gostava Mas da eu cortei esse piada, raciocínio. buzinava, piscava É, o Isso é farol. muito triste, né, cara? No fim, no lançamento do último Cine Drive-In, na hora que acabou, a gente fez o lançamento no Drive-In, né? Onde Cara, a história que se legal. passa. Que legal, meu. E a gente lotou ele como poucas vezes ele lotou. Acho que ele só lotou daquele jeito na década de 60, assim. A gente botou uns 400, 500 carros lá dentro. E encheu de food truck, aí quem queria botava a cadeirinha lá na frente e tal. Que legal. E foi uma noite muito especial, assim. No meio da sessão caiu uma estrela cadente atrás da tela, assim. Nossa. Caiu uma que que legal. desculpa, Uma uma estrela estrela cadente. cadente. atrás da tela, assim. Nossa, velho. E aí depois, quando acabou, todo mundo buzinando e piscando farol. Pá, 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 pá. Que legal. Foi bem legal, foi bem legal. Então, lá em Brasília, esse Cine Drive-In, mas a minha irmã morou lá há uns 4 anos, ela morou durante 10 anos. E ela falava, tem um drive-in aqui que funciona normalzão, né? Porque aqui em São Paulo, eu já sou de uma geração que drive-in virou sinônimo de lugar que você vai pra... tipo, Motel mais motelzão, barato, né? motel de mais carro. barato. Não, Motel São mais Paulo barato. é uma coisa Eu fui até aprender, degradante. juro por Deus, meio adulto, que rolava o esquema do drive-in cinema meio Hollywood, assim, sabe? Que a gente vê nos filmes. E lá rola mesmo, né? Então, mas modéstia à parte, o filme ajudou muito. Jura? Olha que legal. Porque, na verdade, o que aconteceu? Quando a gente tava... Ele tava meio morrendo. Eu vi lá esse filme porque foi um projeto, assim, uma coisa fora do comum. Esse filme do Tarantino. Mas, justamente no momento que a gente estava ali captando o recurso e planejando de fazer o filme, o Fantástico
Não sei se ficou sabendo do filme, se foi uma coincidência, o Fantástico fez uma matéria. Marcelo Canella do Fantástico fez uma matéria sobre o drive-in de Brasília. Aí aquilo já deu uma chamada de atenção para os governantes e para a cidade toda saber que ele ainda existia. A Marta estava lá tentando, a Marta Fagundes, que é a responsável por lá, estava tentando manter vivo o lugar, assim. Ela herdou do pai e mantém o espaço. E aí depois que a gente fez o filme, cara, aí agora é um dos cinemas com a maior taxa de ocupação da cidade. Que legal, Olha que meu. coisa, Olha que coisa cara. legal. Ele tem cara. só 2 sessões, né? Porque como ele só pode funcionar à noite, tem que esperar o sol se pôr, Olha. Aham. né? Ele só tem 2 sessões. Geralmente uma mais cedo, assim, às 7, 7h30. Geralmente um filme para crianças também. E uma outra sessão às 9, 9h30 para um filme... E todo Mas mundo tem- vai, né? A galera vai mesmo. Cara, vai mesmo, vai mesmo. Pô, que legal, Não, né? velho, mas é muito Nossa, legal. mas que é eu, legal, mas meu. eu pequeno que tinha essa imagem do drive-in dos filmes americanos, né? Eles vendiam muito isso, né? Muito. Eles Você que comendo inventaram. pipoca. Cara, eu tinha Parava, um sonho de Os caras ver. encaixavam a bandejinha no carro, assim, né? velho? É, não, porque é uma De coisa... Volta pro Futuro tem isso. Pro universo infantil é muito legal também, né? Você pensa, "Ai, Muito. tô dentro do carro do meu pai vendo o filme. É uma ideia ótima, né? Independente da... E desculpa, te cortei, mas... Não, porque independente dessa história de namoro, porque ficou... Mas Ficou uma isso criança um tem tempo. uma coisa meio lúdica, né? Total. Mas o cinema- Porque as famílias param os carros de ré, aqueles carros que dá pra... Aí abre, bota um colchãozão atrás, que legal. travesseiro, colchão, pipoca e fica As vendo peruas, filme, assim, entendeu? SUV, né? Um SUV que na legal. vida. Mas São Cara, Paulo tinha que mas é retomar muito louco isso. isso, porque o cinema tem um sinônimo de namoro também, se você parar pra pensar, É. né? Então, São Paulo podia, outras cidades, principalmente Voltar, Metrópole, né? que é mais... É que, na porque verdade, se a legal. gente for parar pra pensar, era até o que eu ia te perguntar, porque assim, abriu pro streaming e tudo, mas tá difícil, né? Assim, a Ingrid fez agora com a Tata Werneck um filme, que eu faço até uma participação nesse filme. legal. E eu tava lá na pré, e assim, elas falando muito, na verdade a Tata não tava a Ingrid falando muito pro público, assim, divulguem, a gente quer retomar Cinema. a ida ao cinema. E elas né? conseguiram, né? Conseguiram, bateu 2 Conseguiram. milhões, assim. É. Mas é isso, é um selo de duas ícones de humor e tal. Quer dizer, não é E a só uma gente- história que está se contando, que é muito boa, mas você teve que botar 2 figuras muito fortes. A retomada do cinema é difícil, né? Não sei como é que você está Depois encarando o cenário no geral. Assim. Todo mundo ficou muito preocupado e logo depois da pandemia os números nunca mais voltaram. Até hoje não voltaram. A gente comemora os 2 milhões, mais ou menos, de espectadores do Minha Irmã e Eu, né? Isso. E realmente é um grande feito. Mas antes da pandemia, você tinha os filmes do Paulo Gustavo fazendo 10 milhões. Isso. Leandro Sabe? Hassum. Tropa de Elite fez 8 milhões, se eu não me engano. Entendeu? Então, assim, a gente tá comemorando 2 milhões porque 2 milhões hoje é um número, assim, excepcional. O meu filme, o Último Cine Drive-In, teve mais público do que o Homem Cordial. E o Homem Cordial teve uma repercussão de público, de mídia e de crítica muito maior. Mas é porque era outro momento. Era outro momento, as pessoas iam mais ao cinema. Eu reparei nisso, eu moro perto do Shopping Santa Cruz e lá tem o andar do cinema que é da rede Cinemark. E sempre teve muitas salas. E, cara, recentemente eles fecharam umas salas, até fizeram um teatro onde era uma das salas e tal. Eu percebo que eu vou ver filme, tá mais vazio e tal. Então, Mas- bom, a gente tem visto alguns cinemas fechando, né? Mas é isso que eu tava falando, né? Que a gente falou do drive-in. drive-in, mas a pandemia fez com que as pessoas não quisessem mais ir ao cinema. Muito louco, né? Mas Mudou padrões, né? mudou Mudou um padrões de hábito, trabalho, mudou mudou padrões um de um monte de hábito. coisa. O Acho cara que acelerou algo que já ia demorar um pouco mais, né? Essa coisa do streaming, a coisa das reuniões online. e não acelerou. voltou. Não voltou O igual. do cinema não voltou, né? Mas tem que voltar. Por exemplo, eu acho que eu até falo assim, porque pro teatro até tá rolando legal, porque as pessoas estão querendo assistir ao vivo, né? Mas no cinema não. É engraçado, parece que a pessoa não. Vou ficar aqui em casa mesmo. Mas tem uma autocrítica que a gente faz da gente mesmo. Tipo assim, terapia. Eu nunca mais voltei pra terapia presencial. E a minha terapeuta fala assim, não, mas é bom você vir Não, aqui. tudo bem, Eu mas vou. você... Lá em Pinheiros, eu sou em Zona Sul. Mas, Cara, já resolveu. mas Mas não é a mesma mercadologicamente- emoção. Não, né? mas calma, mas do- mercadologicamente falando, você tá fazendo circular. O que o Barros tá falando é o seguinte, se a pessoa não vai no cinema, é muito importante o público de cinema, Não, porque é ele que vai pautar importantíssimo. o sucesso do filme, a repercussão, até pra vender pro streaming e tal, né? Isso, é. Então é o que você falou, e as pessoas jogam limpo, eu acho legal, a galera divulga, fala, gente, assistam o filme no cinema, porque a primeira semana é a mais importante, né? Quer falar, Então eu acho que é isso que o Barros estava falando, mas
Cara, é muito louco, né? Você para pensar hoje em dia, tem um leque de streaming, de produtos de alta qualidade do mundo inteiro e até as Smart TVs, tipo, mano, hoje tá muito acessível até você ter uma boa Smart TV. Então, realmente, aí vem as pessoas se acomodam numa série de fatores. Ah, é o trânsito, é a distância, a violência, eu moro longe, trabalho e E tal. a grana também, né? E a grana A também. grana também, né, cara? Mas tem umas campanhas... A gente teve a campanha agora recente de a Semana do Cinema, né? Que ficou mais Isso. barato. Os cinemas estão todos R$12. lotados. Ficaram Então, lotados? Ficaram lotados. Isso que é Tem legal. que encontrar aí uma... Porque é complicado, porque você tem uma parte do bilhete vai para o produtor, para a distribuidora, que vai repassar para o produtor do filme também uma parte fica com a sala de cinema. Então tem que fazer uma equação aí para conseguir reduzir e ganhar no volume. Porque senão a gente vai perder para o streaming, não tem jeito. A comodidade de ver em casa, a experiência, você falou da tela grande, a gente hoje em dia tem Smart TVs grandes, 60 mais ou menos perto, você poderia até dizer, pela distância, tá ocupando um raio da minha visão aqui, tá parecido. O som, eu acho que a maioria das casas não conseguem nem chegar perto, Nem perto. nem um pouco. E a pipoca Agora, também, né? A pipoca A do pipoca cinema, é mano. melhor, Desculpa, né? mas a pipoca do cinema, velho. Mas é porque você não comeu a minha pipoca. É mesmo? É boa pra caramba, pergunta do meu filho, é boa pra É caramba. mesmo? Mas que Não, mas, ó, depois você mas vai eu dar ia essa falar. receita aí. Mas eu ia falar o seguinte, que, cara, é a imersão. Você não tem imersão em casa. Você pega o celular, você olha, você dá uma pausa, vai no banheiro, você dá uma pausa, vai pegar uma É o comida e volta. interfone que toca. O interfone que toca, é alguém que chega falando com você, perguntando negócio. Total. É outra experiência. No cinema você você tem tem uma razão. imersão, você senta lá e fica em silêncio, né, quem é educado. Então, você E se tem entrega o- e vai. Eu acabei de assistir o Pobres Criaturas no cinema. Fui lá no Cine Sala, que é um cinema de rua, que também eu acho que é outra coisa que eu acho que vale a pena. Vai no cinema, tenta valorizar o cinema de rua. Cinema de rua, a gente já teve tantas salas, eu acho que antes do filme começar, passou lá. São Paulo, na década de 50, tinha 100 e tantos cinemas de rua, hoje tem 4, parece. Sabe, então, E abriu um ótimo. recentemente em Perdizes, né? Você já viu? foi? Não, qual? que é? Cara, eu vou achar aqui depois, chama LT alguma... Cara, um cara apaixonado por cinema abriu um cinema de uns 100 e poucos lugares em Perdizes. Legal, Ele legal. tem umas 4 sessões por semana, assim, no meio do bairro. Agora Fala aí, só vou achar aqui tem até. uma coisa também que eu acho que tinha que ter, aí, enfim, eu não sei como. Porque assim, tem muitos filmes longas, então eu faço longa. Pô, gravou, o longa tá pronto, tal, não sei o quê. E aí, teve a pré-estreia. Pô, tem a pré-estreia num cinema, vamos dizer, um cinema bem localizado, tal, que tem as pessoas circulam, tal. Só que, velho, depois eu falo assim, eu não fui na pré-estreia, daí eu falo assim, não, eu quero assistir. Agora tá lá não sei aonde, 2 da tarde. meio-dia. Eu falei assim, cara, mas quem que vai? Aí o filme fica uma semana, 2. Acho que tinha que ter uma lei Exato. que no mínimo, pro cinema nacional, tá num lugar privilegiado. Porque assim, a disputa é muito... É sacanagem. Não, Você e tem o uma razão. disputa trabalho muito que dá complicada. pra Você tem razão. fazer. Não, é muita sacanagem. Dentro do próprio país. A Ancine deveria regular isso. A Ancine Também é uma acho. agência reguladora, ela deveria regular isso. Porque o que acontece hoje? Você tem um filme tipo, sei lá, Velozes e Furiosos 50. Os caras chegam e eles ocupam, às vezes, 80% das salas do país. Quando eles ocupam 80% das salas do país, o que eles estão querendo? Eles estão querendo realmente uma atitude agressiva contra os outros projetos, É um contra os outros monopólio, filmes. É um monopólio. Porque se eles ocupassem menos salas, eles iam ser vistos pela mesma quantidade de gente. Talvez ia demorar uma semana a mais. Você não ia ter menos oferta. Ninguém ia poder falar, eu não consegui ver Velozes e Furiosos porque não tava... Não, se você ocupar, sei lá... Deixa se mais tivesse tempo em limite. cartaz. Um número menor limite. de sala, mas deixa mais tempo em cartaz. Tem vários projetos nesse sentido, de, por exemplo, os salas multiplex, que tem acima de 4 salas, ou acima, sei lá, 6 salas, elas não podem ocupar mais de 50% das suas salas com o mesmo filme. Ah. É uma lei simples, por exemplo, você tem lá 6 salas, você vai botar Velozes e Furiosos em 3 salas o dia inteiro. Quem quiser ver, vai conseguir ver, diz aí. Lógico que vai, claro. cara. Vai conseguir ver, vai ver hoje, vai ver Mas amanhã. se você já vai coloca conseguir em ver. horário nobre, todo mundo já consegue ver, né? Só de você limitar isso, de que o mesmo título, que o mesmo filme ocupe um número de salas assim Também exorbitante, acho. você já abre espaço para que os filmes brasileiros e filmes de outros países, porque não é só pensando em mim ou nos meus colegas que somos realizadores e produtores de cinema, é pensando no público. O público não tem oferta, você sai para ir ver os filmes, você não tem quase nada. E vou te falar, principalmente fora das capitais. Nossa, fora das capitais. nossa, Cara, Aí, a Maria Paula, minha esposa, a família dela é de Atibaia. Cara, várias vezes eu já tava lá em período de férias, eu não conseguia ir ao cinema. Porque eu chegava lá, tinha 3 filmes que eu não tinha a menor vontade de ver. Aí eu fico no streaming, né?
Pois é, e é como se você, eu faço uma analogia assim, é como se você quiser sair pra jantar com a sua namorada, sei lá, com o seu namorado, enfim, aí você vai sair pra jantar e só tem hambúrguer. É. Mas se eu quero comer um árabe, eu quero Não, comer é só hambúrguer. um italiano, eu quero comer comida francesa, eu quero comer feijoada, não só tem hambúrguer. Todos os restaurantes só vendem hambúrguer. Não pode. E tem uma coisa de você formatar o gosto também, porque você não cria uma formação de público também pro outro cinema, né, cara? Exato. Exatamente. Você- Exato. né? Porque o cara acostumou a ver, é o que você falou, cara, acaba engolindo tudo, porque, mano, vamos jogar. E joga desigual, porque assim, não tem como você competir com um filme de milhões e milhões de Exato, recursos. é. Não tem. Os Aquela caras lei- gastam mais do que a gente usa pra produzir, eles gastam pra lançar. O que a Barbie gastou pra lançar Barbie no Brasil, nenhum filme nunca no Brasil foi feito com esse orçamento, entendeu? Então assim, É não impressionante, dá pra né? competir, é outro... Não, você para- Aquele percentual que tem de produto nacional é só para audiovisual, né? Para TV, é isso? Sabe aquela cota de tela? A cota. Existe uma cota de tela que foi renovada agora. A cota de tela, ela foi criada no Brasil. As pessoas falam, cota de tela, coisa não sei o quê, de petista. Bom, cota de tela foi inventada no Brasil na década de 30. Olha. Ela é da década de 30. E ela foi renovada pelo Fernando Henrique, depois foi renovada pelo Lula, pela Dilma, não sei o quê. E no governo Bolsonaro, nesse período todo, no governo Bolsonaro foi um período que ela não existiu, ela não foi renovada. Ela podia ser renovada e não foi. Aí agora, de novo, ela foi renovada. A cota de tela para o cinema, ela exige que os cinemas tenham um número X, agora eu não vou saber, porque esses números já mudaram bastante, agora eu não vou conseguir dar com exatidão, um número X de dias por ano tem que passar filme brasileiro. O cinema tem isso também. O cinema também tem, foi renovado agora e tem que fazer. Os cinemas que cumprem certinho, eles recebem até Certificado. até um prêmio em dinheiro para investir no próprio cinema e tal. Pô, que legal, cara. Olha. Então, o drive-in lá de Brasília, a Marta sempre ganhava, porque ela fazia legal. tudo direitinho, ela ganhava para renovar o projetor, para arrumar uma lâmpada, para não sei o que. Blá. Então, a cota, ela existe há muitos anos e ela deveria existir agora para o streaming também. Existe esse projeto, essa movimentação, para que a gente tenha uma regulação dos canais de streaming. Não porque só eles da atuam produção, dentro do Brasil. né? Porque hoje já tem a cota para eles produzirem precisa conteúdos muito. originais, né? Mas até de veiculação, né? Acho que é isso que tá carente, pelo que eu entendi. De veiculação também, de espaço de promoção, porque às vezes você está lá, mas está escondido no catálogo. É, isso aí. E também tem uma outra coisa. Por exemplo, eu tenho um projeto. Aí eu apresento para um player desse, né? Que a gente para um grande estúdio desses de streaming. Os caras gostam, eles falam, ok, eu vou fazer. Aí a partir daquele momento o projeto é todo deles, não é mais da minha produtora. Quando você fala, por exemplo, de uma série de uns colegas, Cangaço Novo. Quando você fala de Cangaço Novo não é uma série brasileira. Cangaço Novo é uma série made in Brasil, ela foi feita no Brasil, mas a propriedade patrimonial e intelectual toda dela já é todinha da Amazon. Não pertence a ninguém do Brasil. Não pertence a O2 Filmes, que foi quem produziu, não pertence aos seus criadores, eles não têm nada, foi feita ela totalmente da Amazon. Então, eu acho, como muita gente acha, que tinha que ter uma regulação para que, como tem para a TV a cabo, a lei do audiovisual estabelece que a produção, por exemplo, eu fiz um trabalho com a Globo Filmes. A minha produtora independente, brasileira, fica proprietária de parte do filme e a Globo Filmes também. Então, a gente fica sócio do filme. A Globo Filmes é uma produtora independente, porque assim você estimula o mercado. Você faz as produtoras menores e independentes crescerem. Tem que ter uma regulação nesses moldes para o streaming. Eu vou produzir com qualquer um deles, eu produzo com eles e passo a ser proprietário, nem que seja minoritário, mas o ideal é que você fosse majoritário, já que eu criei e desenvolvi o projeto todo. Mas eu acho que a gente seja sócio, eles botam dinheiro, a gente botou a ideia, a criatividade, o talento e produziu. Porque do jeito que está hoje, é como se fosse um mercado extrativista, assim, sabe? Lembra dos portugueses? Chegava aqui, Claro. levava todo o ouro e levava sim. embora. Vinha aqui, pegava nossas riquezas e levava embora. É mais ou menos isso que está acontecendo. Eles vêm, pegam toda a nossa criatividade, todas as riquezas e levam embora. E é um modus operandi, todo streaming, assim. E como é que acontece nos outros países? Já estão regulando faz tempo. A Europa já está passando pela 4ª onda regulatória. Isso não acontece na Europa, acontece aqui. E por que os nossos governantes não querem regular? Lobby pesado dos streamings, porque eles também não querem fazer isso. Então, enfim, é uma batalha. Nossa, obviamente, velho. eu não estou falando mal dos streamings Não, em não, si, pelo até contrário. porque o meu próximo filme eu vou fazer com a Netflix. Você quer melhorar. Então, Não, mas isso mas tem que melhorar. tem que melhorar, tem que regular, tem que ter lei, né? Tem Não que pode ter ser lei. terra de...
Assim Inclusive, como a temática do seu último documentário, que é o que tá rolando agora no Sim, Congresso, no Senado, Congresso, né? Que é regulamentar a classe trabalhadora desses aplicativos, Exato. essas multinacionais que ganham uma Exato. bala e não tem responsabilidade nenhuma sobre a jornada de trabalho de quem está prestando serviço para ela. Exato. Eu acredito que os governos existem para isso, para equilibrar a balança de também negociação, porque se eu for negociar diretamente com a Amazon, eu não tenho poder nenhum. Se Mas deixar só os donos do... Se tiver uma regulação que me proteja, a gente já começa... Se deixar só os donos do capital colocarem a regra, eles vão sempre pensar no que é melhor para eles, né? Exatamente. Claro. Inclusive, eu tenho uma dúvida que uma vez eu conversei com um amigo meu que também trabalhava com cinema e tal. Ele me explicou como funcionava a Ancine. Que eu não sei se eu estou falando besteira ou não, mas talvez você possa explicar melhor. Que ele falou assim, velho, é como se fosse uma grande roda, assim, né? Onde você tem um financiamento para um filme que não é comercial, você tem um que não é comercial, que não é um comercial, mas aí você tem um filme comercial que bomba e consegue. É assim, como que funciona especificamente? É porque a Ancine é a agência... Desculpa, só colocar uma coisa. E que, ao contrário do que as pessoas pensam, a Ancine, meio que ela se banca, né, por causa disso. Sim. Então é um círculo que gera em torno de si mesmo se retroalimentando, né? Não Exato. é uma coisa assim, vem um monte de dinheiro, não sei o que, e os caras consomem. É isso, né? Exatamente, é bom a gente falar disso, porque as pessoas falam, a gente vê os orçamentos de quanto custa fazer um filme e fica assustado, né? Porque realmente um filme para fazer é caro, é uma série, é muito caro. Por quê? Porque envolve muita gente, envolve tecnologia e é muita gente envolvida durante muito tempo. Então você vai pagando todo mundo ali, vocês sabem muito bem isso, né? Nossa. Fazer isso aqui tem um custo. Então, a Ancine é uma agência reguladora, né? A Agência Nacional de Cinema. E foi criado, agora eu não vou lembrar o ano, mas o Fundo Setorial do Audiovisual, que é da onde sai todo o recurso que a Ancine gerencia e apoia os projetos. O dinheiro do Fundo Setorial ele vem do Codecine. O Codecine é um imposto sobre veiculação de obra audiovisual. Então, por exemplo, todas as emissoras, quando exibem um filme, tem que pagar o Codecine. Quando eu exibo meu filme, a gente tem que pagar o Codecine. Todo conteúdo audiovisual que é veiculado tem que pagar Codecine. Inclusive, até as operadoras de telefonia têm que pagar o Codecine. Porque elas transmitem conteúdo audiovisual através do celular. Então, esse montante, esse dinheiro, é que é usado para financiar o audiovisual no Brasil. Então, quando as pessoas falam assim, mas vai fazer um filme de tantos milhões, esse dinheiro dava para construir não sei quantos hospitais, não sei quantos, uma escola, sei lá. Mas esse dinheiro, a rubrica desse dinheiro não iria nunca para a saúde ou para a educação. É outra coisa, é um dinheiro da cultura, né? E investir em cultura, cara, eu acho assim, é um pensamento muito restrito achar que investir em cultura é gasto desnecessário. E não é investir em educação. Já começa daí, né? Você está investindo em educação. Cultura também é parte, né, de toda a educação, mas no sentido também é o seguinte, cara, se você for pensar, arroz, a gente produz arroz, soja, arroz, produz, mas vários países produzem. Ferro, vários países produzem. Enfim, a gente tinha a Embraer, que foi vendida, mas a gente fazia avião, vários países fazem avião. A gente é exportador de um monte de coisa que vários países são, mas só o Brasil pode exportar a cultura brasileira, mas ninguém consegue exportar a cultura brasileira. É um bem, é um patrimônio que é imensurável se você souber explorar e se você souber investir. Sim. Então, assim, um japonês, um americano, com o dinheiro que for, não vai conseguir fazer uma obra brasileira nunca. Então, a gente tem que investir em cultura e trazer riqueza daí, né? E não... tem uma questão até de identificação social. Hoje se fala tanto de uma maneira deturpada sobre patriotismo, onde as pessoas resumem isso à cor da sua bandeira e tudo mais, onde eu acho que é muito legal, às vezes você vai ao cinema ou lê um livro, vê uma peça, onde você vê alguém do seu país falando de algo que você se identifica, uma trajetória. Eu acho que isso tem uma identificação, falar, caramba, isso é o meu país. Né? Eu acho isso um trabalho de cultura aliado ao social, né? Sim. Então é importante produzir pra gente. Interna também. E externamente, né? Isso. Também, porque se a gente hoje está vestido assim, como a gente está vestido, usando calça jeans, não sei o quê, é muito por causa do cinema americano. Com certeza. Que eles difundiram a cultura deles pro mundo todo, desde a década de 20. Até quando, por exemplo, a gente assistiu Parasitas, a gente só foi assistir esse filme porque a indústria de Hollywood escolheu que esse filme, não tirando mérito, é maravilhoso, mas teve a chancela deles. Olha, esse é um filme asiático que vale a pena, né? Mas aí tem uma outra questão, eu acho que toda questão social, toda questão cultural é bacana, mas você tocou num ponto que é muito, muito legal. Também tem a questão comercial.
Também tem. Que você claro. fazer dinheiro com a nossa cultura, Se a gente for pensar do pensamento capitalista... Mercadológico. não, se a gente exatamente, porque talvez tenha que entrar no capitalismo, né? Porque a gente pega pro cinema norte-americano, é um Não, puta. tem que entrar, é negócio. Não adianta falar É negócio, que é igual você explorar a Amazônia, né? Que os caras falam, pô, na floresta tem um monte de coisa já patenteado lá da natureza, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, sabendo como deve ser, né, a exploração, mas no caso da cultura, a nossa cultura pode virar muito dinheiro. Né? E já faz, né? Assim, tem um estudo da Fundação Getúlio Vargas que fala de que cada dólar investido no cinema brasileiro, estritamente falando do cinema, né? Das outras artes eu não sei, gera $5 no PIB. Então, assim, sem falar na quantidade de pessoas que vivem, né, do audiovisual. A gente está vendo um monte. Nossa. Então, Não, geração de emprego. e falar sobre a parte financeira é importante porque ela é verdadeira, mas é porque parece que, para uma parcela, falar sobre o lado cultural, que Não é interessa. extremamente importante... É só números, é números. né? E é bom que é o que você falou. E nós aí temos a parte números. financeira Não, mas que você é tem que provar importante, que dá real... números. Você tem que provar Mas que é dá o que o números. Iberê tava falando. Tem números sim. Beleza, você tá cagando pro lado cultural, social. Vamos Isso. falar de números? Mas, Tem sim. mas se tem você número. começar a pensar nesses últimos anos, exatamente por conta de todas as questões de governo e tal, essa questão financeira veio mais à tona do que nunca, como justificativa. Sim. Porque é exato, foi um período em que se falar da importância cultural, de você exportar o que é o nosso pensamento, o nosso jeito de ver a vida, a nossa cultura, não tinha importância. Então, assim, nunca se falou tanto sobre a parte financeira como nos últimos tempos. E que ela é verdadeira, mas é isso, para provar para esse povo de que não, cara. E Tudo tem bem, você uma quer parte- dinheiro, então temos. Tem uma parte Exato. boa disso que surgiu toda essa polêmica sobre lei de incentivo. Não, por que utiliza? Olha quanto que tá usando pra fazer o filme, não sei o que e tal. E aí, através dessa polêmica, que foi descoberto depois uma grande podridão de um monte de gente que fazia show em período da pandemia, com contratação diretamente das prefeituras, pegando dinheiro direto, tipo, isso aqui sim era da saúde, e a gente vai contratar o show do cantor tal. E aí você fala, opa! E aí você vai ver quem era o cantor, era um cara que aproveita o palco pra criticar a lei de incentivo, né? Uhum. Então você fala, cara, o bom de ter essa polêmica é que, tipo assim, tá vendo? Presta atenção quem que você tá ouvindo, quem que tá criticando pra ver o que ele tá fazendo. Porque alguma coisa tem, né? E é sempre bom aproveitar toda oportunidade para a gente esclarecer para as pessoas. Quando aparece uma notícia assim, o Ministério da Cultura aprovou que tal artista não sei quantos milhões na Lei Rouanet. Isso não significa que o Ministério está dando dinheiro. A pessoa acha assim, esse cara tá na piscina e vai cair num Pix na conta dele, ele vai reformar. A pessoa está achando que a Lei Rouanet pega o dinheiro e fala assim, toma aqui para você. Não é nem, a Lei Rouanet não funciona assim, né? Sim. As pessoas às vezes não sabem, mas a Lei Rouanet, você cumprindo uma série de pré-requisitos, o Ministério da Cultura, ele é obrigado a aprovar, ele valida. Ele fala, ok, tá preenchido os pré-requisitos, você tá apto a captar. Te dou uma carta, vai pro mercado, amigo. Aí você vai pro mercado, aí você vai falar com as grandes marcas. Aí você vai falar com as grandes marcas, o departamento de marketing, o cara pega aquela carta e fala assim, você tem a aprovação da Lei Rouanet, então eu posso deduzir do imposto que eu ia pagar pro governo, em vez de pagar pro governo, eu dou para o seu show, pra sua peça, pro seu filme. É assim que a Lei Rouanet funciona. Então, quando fala assim, como é que aprovou um projeto desse? O Ministério da Cultura não tem, nem deve ter, na minha opinião, a prerrogativa de falar isso pode ser feito, isso não pode ser feito. Né? Nesse caso, no caso da Lei Rouanet. Tanto que quando você não é aprovado, inclusive, vem com correções, o que está faltando. É tanto de preenchimento de Nossa, e a quesitos. prestação de contas, ela é detalhadíssima, não dá para gastar o dinheiro num parafuso sem se explicar. Então, não é essa farra que o povo pensa que não é. E agora, sempre tem aqueles que fazem o mal feito em qualquer área, em qualquer setor, que aí mancha o trabalho de Mas 99%. Mas aí é o mesmo que a gente pegar algum líder religioso que se envolve em algum escândalo e falar, então tem que abolir essa religião. Exato, não a mesma é? coisa. Fiscalizar. Ô Iberê, mas assim, uma coisa que você ainda não falou ainda, e que é legal, né? Porque já que tá em cartaz, é você falar do filme, do Homem Cordial. Pois é, cara, O Homem Cordial foi um filme forte, assim, né? O Globo definiu como um soco bem dado no estômago. É um filme que eu tenho o Paulo Miklos como protagonista, ele foi filmado em 2018, muita gente assiste e fala assim, nossa, isso aqui foi filmado antes do governo passado, porque a gente viveu esse momento
nos últimos 4 anos, a gente viveu uma polêmica, uma discussão muito, muito fervorosa, né? Com pautas conservadoras e intolerantes e tal, e com muito ódio destilado nas redes. E em 2018 isso ainda não era tão evidente, assim. Existia, claro, mas não era tão evidente. E o filme fala sobre isso. Então, naquela época, eu queria botar uma lente de aumento sobre algo que a gente estava observando que estava chegando. Quando você assiste o filme hoje, em 2023, ele não parece mais uma lente de aumento, ele parece um... Olha o cotidiano aí. Cotidiano, o dia a dia. Então ele bateu diferente, mas foi interessante. E foi um filme que a gente contou com um elenco maravilhoso, né? Taíde. Pô, Taíde tá no elenco, todo mundo fala bem pra caramba. Cara, só essa Então- semana o Taíde foi citado aqui umas 4 vezes. É verdade. Paula Lima citou o Taíde, porque ela teve um começo de carreira ali com ele, DJ1. O Nazi falou que ele que produziu Claro, o primeiro CD, foi. o primeiro disco do Taíde. E mais alguém falou, cara. O Taíde, tá, você tem que vir aqui, é o universo tá Cara, conspirando. vocês não trouxeram o Taíde Ainda não, cara, Vai mas- ser o melhor papo que vocês vão ter Ah, eu na imagino. vida. Eu sou fã dele. O Taíde é o Pablo Baião foi o fotógrafo, o diretor de fotografia do Homem Cordial. Ele falava assim, cara, se um dia forem fazer um museu das características humanas, a estátua do Taíde vai representar o carisma. É, imagino. Ele é muito carismático, cara, muito gente fina, muito, muito massa. E... Aí você tava e foi- falando do elenco. Então, aí tinha era o Paulo Miklos, Taíde, Roberto Estrela d'Alva, que também é outra Sim, grande Estrela atriz. Tinha Tamires, Ohana. E aí, cara, a gente filmou em 4 semanas de noturna aqui em São Paulo. O filme todos passam porque o filme se passa em uma noite. A história se passa em uma noite. Caraca. Qual que é a sinopse? O Paulo Miklos faz um líder de uma banda de rock, fez muito sucesso na década de 80 e 90. Olha, Qualquer coincidentemente. semelhança. Mas ele não tá fazendo ele mesmo, não. É um outro personagem. Ele faz o Aurélio. E eles estão voltando aos palcos. E, cara, que louco. Quando a gente foi lançar o Homem Cordial, os Titãs estavam voltando também. Muita coincidência, assim, que rolou. E aí ele tá voltando aos palcos. Só que no dia que ele tá voltando aos palcos, viraliza na internet um vídeo que bota ele no meio de uma polêmica. Porque... um vídeo que bota ele numa confusão que acaba resultando na morte de um policial militar. E aí começam a culpá-lo da morte do policial, ainda que ele não esteja diretamente envolvido. Ainda que o vídeo não seja contundente de que há algum envolvimento dele. Ele não está sendo procurado pela polícia. Mas o vídeo coloca ele no meio da confusão e as pessoas começam a julgá-lo porque ele é a celebridade, né? Então, o filme se passa durante essa noite, ele sofrendo as consequências. Quer dizer, ele... Sem querer fazer spoiler, não é tanto ele que sofre as consequências. Porque ele está num lugar super privilegiado de rico, branco, homem, hétero, enfim. Mas ele vai encontrando as pessoas que realmente vão sofrer as consequências do que aconteceu ali naquela tarde. Então, eu escrevi esse filme junto com o Pablo Stoll, que é um roteirista uruguaio, que fez um filme chamado Whisky, que foi lançado em 2003, que foi um sucesso. Esse podem procurar e ver, que é uma maravilha, é uma pérola do cinema latino-americano. Whisky. Whisky, mas esse aí tá nos streams. Cara, deve achar em algum lugar. Em algum lugar tem. Ele é de 2003, até hoje tem uma lista que todos os críticos latino-americanos lançam a lista dos 20 melhores filmes latino-americanos de todos os tempos. Ele Ele tá no topo há um tempão já. Que legal. Que Iberê, legal. antes de você deixar suas redes, deixa a receita da sua pipoca aí pra gente. Cara, pipoca é tão fácil de fazer, isso eu sei que todo mundo elogia. Não, pipoca não tem segredo não, é só fazer a pipoca, não tem como seguir. Ah, achei que você ia falar coloca Doritos, Pô, Nutella. Não faço não, é pipoca raiz, né? Ah, É mesmo, né? Nutella. Pô, eu tenho uma receita boa, cara. Então fala aí. Vou falar que antes de você colocar o milho na pipoca, você dá uma esquentada na panela. Esquenta a panela, joga o milho, deixa o milho esquentando antes de você jogar o óleo. Deixa o milho esquentando. Olha aí. Mas não deixa queimar o milho, que daí fica com gostinho. Mas deixa o milho quentinho, mas bem quentinho assim. Você joga o óleo assim, ó. Mano, fechou. Fica ótimo. Tá cara. vendo? Isso aqui é Olha. um gênio da pipoca. Olha aí. Crocante. Você não falou que você põe vinagre na pipoca? Vinagre é depois. Que horrível. Pode pôr. Depois? Não. Mano, nem vai por mim. antes, nem durante. Não, mas não é ok. antes. Depois você põe ali o salzinho, vinagre, mano. Um vinagrinho. Não, Entrega pro cachorro. Borrifou o vinagre ali, pode comer gostoso. Parece Você não receita pra comia? curar praga de samambaia, né? Quando vocês eram vinagre. moleque, vocês não comiam pipoca com molho do pipoqueiro? Sim. Aquilo ali era um tanto de vinagre e um É tanto mesmo? de pimenta. Põe vinagre pra você ver, velho. Eu vou pôr, Barros. Não precisa Não fica brigar molhado comigo. não? Não fica melecado? Fica molhado. Os molhadinhos é mais Pipoca molhada, gostoso ainda. Agressivo, gente. Agressivo. Os molhadinhos é mais gostoso ainda. Iberê, suas redes pra você ir atualizando o pessoal da Isso onde, aí.
dos filmes. Instagram, @IbereCarvalho. @IbereCarvalho. @IbereCarvalho é basicamente Instagram. E quando é que você vai chamar nós três pra fazer um filme com você? Opa, tem projeto novo, cara. O que Olha não aí. falta é projeto novo. A gente Falta traz só a as verba, pessoas. né? A gente é Uma parte interesseiro. um já tem, um já tá garantido. olha aí, que legal. Aí. A gente traz as pessoas com interesse, sempre é assim. Entendi. Ele quer Oh, pipoca, eu quero o trabalho. Outra coisa, Beleza. eu acabei de te mandar no Instagram o cinema, chama Cine Eu fico LT3. feliz pela Ah lá, conversa. legal. na Já quer ter Rua o contato. Pinagés. Ah, sim, eles passaram no Cordial. Ah, LT3. então, tá vendo? É bem legal, É, é uma legal. empresa familiar, assim. Olha aí. Veio na contramão, né? Não virou alguma outra coisa. Gente, enfim. Carlos tivemos Alberto de Nóbrega, você viu? Ah. Eu aqui no meu velho e querido banco. Tivemos uma conversa maravilhosa com o Iberê Carvalho. Valeu. Obrigado. Muito bom. Assistam o Homem Agradeço. Cordial e acompanhem o Instagram dele pra ver onde estão passando os outros filmes dele. É isso aí. E aguardem Tem o muita próximo coisa boa filme vindo aí. com Williams Mesacapa, Marcelo Larran, Maurício de Barros fazendo uma ponta, mas imperdível. Imperdível. Valeu.